Ok, meus amigos, estamos de volta aqui com o nosso explicador virtual, dando prosseguimento com as nossas matérias, e hoje nós vamos falar de um tema muito especial, um tema daqueles amiguinhos que moram nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos. Ele é atingido diretamente por isso, e aqueles que moram mais na região de interior do Brasil, ele vai perceber que o tema de hoje vai influenciar a sua vida, a quantidade de dinheiro que a sua família pode ganhar, o desenvolvimento da sua cidade, e esse tema é o transporte no Brasil. Vamos lá. O Brasil, assim como grande parte dos países do mundo, possuiu ou possui sua malha de transporte apoiada em combustíveis fósseis, ou seja, em rodovias. Dá uma paradinha para explicar isso daqui, pessoal. Quando a gente fala de combustível fóssil, guarda bem isso daqui, petróleo. Grande parte dos países do mundo, a maioria dos países do mundo que são desenvolvidos já estão mudando essa concepção. Mas vamos falar dos países de médio para baixo porte, baixa capacidade produtiva. Eles utilizam o combustível fóssil, petróleo. Do petróleo, ele vai tirar a gasolina, o querosene, o óleo diesel, o querosene de aviação. Tudo depende do petróleo. Tudo depende do petróleo. Além de ser poluente, como a gente já viu nas outras aulas, ter problemas ambientais seríssimos, está desenvolvendo aquecimento global e outras implicâncias em relação a isso. Mas vamos entender que a utilização de combustível fóssil necessariamente enche as cidades de veículos automotores, esse veículo que seu papai dirige, esse ônibus bonitão que você pega para ir para a escola, para ir ao shopping, alguma coisa, ele é apoiado ainda em combustível fóssil, ok, pessoal? De uma forma geral, os países desenvolvidos buscaram elaborar uma eficiência de transporte que agregue baixo custo e grande capacidade de carga e passageiro, surgindo então o transporte sobre trilhos. Gente, falar em transporte hoje no Brasil é você falar principalmente em duas coisas. A primeira coisa é você falar das grandes cidades que você não consegue se locomover. Se você não consegue se locomover, você perde dinheiro, e se você perde dinheiro, o governo também perde dinheiro porque ele cobra menos impostos. Então, quando você vê, por exemplo, em São Paulo, na Marginal Tietê ou na Marginal Pinheiro, o trânsito todo parado, embora você fique vendo na televisão aquelas notícias de são 350 quilômetros, 250 quilômetros de engarrafamento em São Paulo. Você fala, o pessoal está se dando muito mal, está preso no engarrafamento. Não são só eles que estão se dando mal. Todos nós estamos entrando pelo ralo. Porque se eles estão parados ali, aquele caminhão que deveria fazer a entrega, ele não leva a sua mercadoria. Ou vai demorar mais um dia para entregar a sua mercadoria. E às vezes a sua mercadoria já está até vendida e você não pode entregar. Aí a pessoa cancela a compra que fez com você. A comida que chega à sua mesa perde em qualidade, porque a viagem lá do produtor até a tua casa, que deveria demorar 10 horas, vai passar a demorar 2 dias. Então aquele tomate que chegaria legal na sua casa já não chega, aquele alface não chega legal. E o pior, essas coisas, quando demoram a chegar na sua casa, elas passam a ficar mais caras, porque o deslocamento é mais demorado, gasta mais combustível, agrega mais horas de trabalho àquele trabalhador que está dirigindo aquele caminhão, dirigindo aquele carro, então tudo vai ficando mais caro. Então a primeira questão quando o trânsito das grandes cidades brasileiras, do mundo de uma forma geral, falando do Brasil, de São Paulo, por exemplo, quando o trânsito está parado ali, não é só que eles estão se dando mal, é que todo mundo está se dando mal porque o negócio vai aumentar e muito o preço lá no final das contas. Os países desenvolvidos, há muito tempo atrás, eles estão mudando essa forma de transporte. Eles estão saindo do carro e do caminhão e utilizando os trens. Olha lá, os trens. Um trem desse aqui, um trem de passageiro desse aqui, ele ocupa menos espaço, não pega engarrafamento, porque o dia que um trem engarrafar, todo mundo morreu, porque bateu um no outro. Então o trem não engarrafa, o trem teoricamente deveria chegar na hora, e um trem desse leva o que, por exemplo, 50 ônibus levariam. Então você imagina que aquele deslocamento que você faz da sua casa para a sua escola, que demora 1 hora para fazer, se você pegasse o trem, você faria em 15 minutos.
Os outros minutos que você teria, você poderia trabalhar, você poderia descansar, ficar com a sua família, alguma coisa assim. Então essa mudança é importante. No Brasil, a utilização do transporte sobre trilho, ele é precário. Precário. No estado do Rio de Janeiro, você tem trens que não funcionam direito, não tem ar-condicionado, não chega na hora e quebram quase todos os dias. E como um trem não pode ultrapassar o outro, quando um trem para todo mundo. Então vai fazendo aquela fila de trem. Então aquele ramal, que chama de ramal, fica entupido, fica parado ali. Ok, pessoal? Então no Brasil ainda é precário isso daí. O já defasado transporte rodoviário, que tanto apresenta desvantagens pelo seu tempo de deslocamento, consumo e poluição, dá lugar a veículos com baixíssima emissão de poluentes e grande capacidade de deslocamento. Vejamos que esta troca ainda não se deu de forma ampla em nosso país. Algumas teorias abordam a necessidade da empresa petrolífera brasileira de vender combustível e outras o simples descaso com este desenvolvimento. Trocando por miúdos. Algumas pessoas falam que a troca dos carros e ônibus, combustíveis fósseis, para os transportes sobre trilho, que são muito mais eficientes, carregam muito mais carga, mais gente, e não engarrafam e chegam no horário, essa troca, algumas pessoas falam dois motivos. O primeiro, que a Petrobras precisa continuar vendendo combustível. Essa é uma teoria, vendendo combustível. E a outra teoria é que é um simples descaso. Um simples descaso. Ah, não vamos botar linha de trem não, porque isso custa muito dinheiro, isso dá muito trabalho, isso é muito caro, isso vai demorar tempo, e na minha gestão talvez não fique pronto. O interessante é inaugurar a obra na gestão daquele prefeito, daquele governador. Então, como ele vai começar no dele, vai inaugurar no do próximo, ele fala, então não vou começar, porque quem vai ficar com a medalha da inauguração dessa rodovia vai ser o meu sucessor. Então, ou é descaso, ou é questão da Petrobras. Eu acho que são as duas coisas. As duas coisas. Porque essa mudança é tão óbvia, é tão natural. Vou dar um exemplo para vocês. Eu moro em um bairro que tem apenas uma saída. Tem duas, mas elas são uma do lado da outra, a gente diz que é uma só. Eu moro em uma ilha. Nessa ilha só tem uma ponte. São duas, mas como eu falei, uma do lado da outra a gente chama de uma ponte só. Para a gente sair dessa ilha, se houver um acidente em cima dessa ponte, vai parar tudo. Só que se tivesse uma linha de trem, não tem como ter um acidente numa linha de trem na mesma velocidade que tem de um carro. Então, é descaso, vamos fazer uma linha de trem ali, saindo do meu bairro, indo até o centro da cidade. Que demoraria pouquíssimo tempo para a gente chegar lá, porque é uma distância tão pequena, mas como está tão engarrafado, como em todas as cidades brasileiras, isso daí demora muito. Ok, pessoal? Vamos nessa. Devemos também abordar o transporte aquaviário, que é de baixo custo também, mas esbarra na falta de infraestrutura para ser desenvolvido. Faltam dragagens, linhas férreas que tragam produto para o porto, estradas livres de filas para desembarque, entre outros problemas. Está aí, transporte aquaviário. A gente falou quando a gente falou lá da região Nordeste, a gente falou sobre o deslocamento de minério, região Norte, deslocamento de minério para embarque em Pernambuco e tal, e vamos exportar. Esse deslocamento desse minério, esse deslocamento de pessoas, de carga de uma forma geral, ele é prejudicado porque as linhas férreas que levam até o porto são precárias, a gente está falando, é uma ou outra. Se você tiver curiosidade, pesquisa na internet a quantidade de linhas de trem que existe, por exemplo, nos Estados Unidos. O metrô de Nova York, em Moscou, na China, você vai ver que são muitos ramais de trem. Então, levar a sua mercadoria, imagina que você é um produtor de alface lá no interior de São Paulo e quer embarcar em Santos. Como é que você vai embarcar? Tem que ser caminhão, porque não tem trem. O trem não vai alcançar você lá. Então, o transporte aquaviário, ele é prejudicado por esses motivos. Não se consegue chegar ao porto e o navio não consegue chegar ao porto também. Porque o solo do mar está muito alto, então deve ser feita uma dragagem. Então os navios de grande porte eles não conseguem chegar até o porto para poder embarcar os contêineres, que são aquelas caixas de ferro enormes que facilitam muito o embarque, é tudo muito mais rápido. Ao invés do cara pegar alface por alface, ou por exemplo, computador por computador, ele coloca tudo dentro de um contêiner, que é aquela caixa de ferro, o trator, o guindaste pega aquele contêiner e pimba, põe dentro do navio. Então, problema. Não se consegue chegar ao porto.
transporte aquaviário. Não se consegue vir pelo mar e chegar ao porto também, transporte aquaviário, que é muito barato, muito seguro. E o que fazer em relação a isso? Dragagens e melhorar a condição dos portos. Ok, pessoal? Vamos seguir. Já nas grandes cidades, o problema é a superlotação do transporte coletivo sobre rodas, uma vez que os trens ainda são pouco usados se comparados a países como Inglaterra e Estados Unidos. Este desgaste, além da fadiga imposta àqueles que usam o sistema, causam perdas econômicas, a gente falou sobre isso daí, né? Perdas econômicas consideráveis, uma vez que as cargas demoram a chegar, e quando chegam são sem qualidade, o cansaço do trabalhador faz com que ele trabalhe muito menos, enfim, todos perdem. Pessoal, dá uma olhada no embarque de trem em São Paulo. Você imagina você ir trabalhar todo dia numa condição como essa daqui? Todo dia você tem que brigar, se degladiar. Já tem um cara na porta aqui. Isso aqui é um metrô, né? Você imagina, o cara tem que fechar a porta, o cara vai enlatado ali. O cara vai preso daquele jeito. Vai trabalhar menos, vai demorar mais para chegar no trabalho, vai trabalhar cansado, vai produzir menos. Quando ele produz menos, o empresário ganha menos, o empresário paga menos impostos, o governo arrecada menos impostos, e isso é cíclico, é um ciclo. Isso vai e volta. Ok, pessoal? Falou em transporte público no Brasil, falou em precariedade, transporte de má qualidade, transporte muito caro, sem eficiência. Um abraço, até a próxima.